Senhores, companheiros e companheiras, primeiro eu quero pedir desculpa para vocês que houve um erro aqui no anúncio. Eu não pude saudá-los, não fui anunciado para fazer a saudação. Quero agradecer todas as entidades que compõem essa mesa para fazer esse debate. E na pessoa do Dr. Luiz Henrique, uma pessoa que é parceiro há no mínimo um pouco mais de 10 anos, não lembro a quantia certa depois dos 10. Dr. Luiz Henrique, que era procurador do ofício de Bauru, do Ministério Público do Trabalho, foi uma pessoa que ajudou a combater demais o trabalho análogo, o trabalho sem vínculo empregatício, né, de forma irregular na nossa região. Foi pioneiro, né, do Ministério Público do Trabalho na nossa região. E como ele disse, já não vou pedir desculpa porque não é motivo. Quando ele fala que gostaríamos que tivesse muito mais gente, e a nossa ideia era essa, por isso o local é tão espaçoso para acolher o maior número de pessoas possíveis. Mas essa ideia nasceu, e aí também muito por sugestão dele. Ele fala que, na verdade, a gente construiu isso no bate-papo, falando dos problemas que estavam acontecendo. E tudo isso aconteceu às vésperas do Ocupa Brasília, que foi aqui falado pelo Neto, que está sendo considerada a maior manifestação na esplanada de Brasília, e que fomos, infelizmente, instigados, provocados por uma polícia que era mal intencionada, que não permitia que a gente fizesse o nosso protesto de maneira pacífica. E depois, no final do dia, nós vimos a grande mídia dizer que foi uma baderna, foi um quebra-quebra, destruindo o patrimônio público. Agora pergunto para vocês, quem destrói o patrimônio público? É quem vai protestar ou eles que têm o poder da caneta e está destruindo todos os direitos dos trabalhadores e da população brasileira de uma forma geral? Aqui foi dito por muitas pessoas que passaram por aqui, que nós estamos sofrendo um ataque aos direitos sociais e trabalhistas. E esse ataque, na verdade, ele não é só contra a classe trabalhadora. Ele é contra o deficiente, sem nenhuma discriminação, mas a dona de casa que não tem vínculo. Quando eu falo, não é só contra a classe trabalhadora, com vínculo na carteira de trabalho. É um ataque contra toda a sociedade brasileira, porque diante do que está por vir e com que Deus não virá, a dona de casa também fica quase que impossibilitada de ter acesso à previdência, o próprio deficiente. Quando o Neto fala, e aqui as pessoas que me sucederam, ficou ruim para mim falar depois dessas pessoas. Doutor Ângelo, Neto, eu quero dizer para vocês, sabe aquela história que fala assim, entendeu o que é TBC? O que foi colocado aqui como esse vídeo da CSD, que o Neto traz para a gente aqui, é exatamente isso que você possa dizer. Entendeu o que é que eu desenhei? Desenhei, agora entendeu o que está por vir quando se trata de reforma agrária, de reforma trabalhista e previdenciária. Então, o que nós temos pela frente para enfrentar é exatamente isso. E aí, mesmo diante de toda essa agenda atropelada que a Feraesp vem tendo, e aí quero dizer que o mandato desses diretores que aqui estão começou há 60 dias atrás, exatamente hoje está fazendo 60 dias que tomamos posse. Nós entendemos, a nossa diretoria, que é bem, agora, ela está bem, ela cresceu, a diretoria executiva da Feraesp, e a ideia é que seja isso mesmo. É que tenhamos muitas cabeças pensando junto e muitas cabeças querendo prestar serviço para a nossa classe trabalhadora. Diante de tudo isso que está falando aqui as pessoas que me antecederam, tem coisa ainda pior por vir. Nós temos um projeto de lei chamado de PL 6442, apresentado pelo ilustre deputado do estado do Rio Grande do Mato Grosso do Sul. O nome dele é Nilson Leitão.
Nós estamos vivendo um momento muito perigoso no Brasil, porque esses caras parece que têm tempo de validade, precisam fazer tudo num tempo recorde. Quem assiste a TV Câmara e TV Senado, você vai ver alguns parlamentares que ainda são de luta desse Brasil. Porque quando você diz que a classe política não presta de uma forma geral, você está desmotivando aqueles poucos que estão lá lutando pela população brasileira. Então a gente precisa identificar quem são. Somos pessoas esclarecidas. Todo mundo tem acesso às redes sociais. Obviamente que na grande mídia você só vai ver os parceiros, defensores de grupos, do capital de uma forma geral. Mas a gente precisa identificar quem são essas pessoas e precisamos acompanhar o trabalho deles. São pessoas que se dedicam, passam a noite acordada, para fazer um debate com aquelas raposas do Congresso de uma forma geral. E quem tem tido acesso ao Senado ou à Câmara dos Deputados, você viu denúncias feitas por alguns deputados, e eu não vou citar nome porque não seria justo com os demais, mas todo mundo vai ter acesso a isso. As reformas propostas pelo governo brasileiro, que é a previdenciária e a trabalhista, vamos ser sinceros, o que o Temer está fazendo, ele é uma marionete. Quem está fazendo essas reformas não passa pela caneta dele, ele só é o caminho para ter acesso ao poder de promover essas malditas reformas. Vocês vão ver que esses deputados denunciam da seguinte forma: a reforma trabalhista e previdenciária foi redigida em escritórios da Avenida Paulista e ela vem como um pacote, e aí todos que têm acompanhado têm visto como não passa pelas comissões, como o Neto aqui fala, que uma lei ordinária leva quase 20 anos em média para ser aprovada no Brasil. Essa está sendo aprovada em toque de caixa. E aí quando diz, se for analisar, e aqui o doutor falou, se for analisar a questão constitucional, ela já é inconstitucional. Nós estamos vivendo no momento do vale tudo. A inconstitucionalidade dela está quando o cara sequer passa pelas comissões ordinárias, sequer faz a leitura de um relatório final, de uma comissão especial para um projeto dessa magnitude, sequer, ao invés de debater com a população brasileira, com a classe trabalhadora, eles preferem gastar milhões e milhões de nossos impostos para fazer uma lavagem cerebral da gente mesmo, e que nós somos antiquados. Como podemos ficar de fora da modernidade? Afinal de contas, essa lei é muito antiga. Nós precisamos modernizar as relações de trabalho, o chamado segurança jurídica, e aí não entra no mérito da questão. Porque quando a gente fala assim, entendeu o que é que eu desenho, aí você percebe qual é o pacote que está por trás disso. E nós somos obrigados a contribuir, a pagar, para que eles fiquem comprando o horário nobre da televisão, para fazer a lavagem cerebral das pessoas que não têm acesso às informações ou que simplesmente se acham inteligentes demais para fazer esse tipo de debate. E aí aumenta muito o nosso trabalho de esclarecimento numa sociedade que infelizmente somos. A classe política de Brasília é o reflexo da sociedade, seja ele mais bandido, menos bandido, mais culto, menos culto, aquilo é o reflexo da sociedade brasileira. E aí quando você pensa que finalmente vamos ter investimento de verdade na educação, para que daqui a 10, 20, 15 anos, 20, 30 anos tenhamos cidadãos mais conscientes, que tenham mais acesso à informação, à cultura de uma forma geral, e que possamos ser críticos, não crítico da Veja ou da Globo, mas o crítico daquele que leu, que pôde entender qual é o papel dele dentro da sociedade. Aí vem, por exemplo, aquela medida que foi tomada logo no início do governo Temer, que congela o investimento em educação. E aí fala para a sociedade, de uma forma bem grosseira, que este governo está cortando gasto. O que a população brasileira não entende, porque uns por preguiça de buscar informação, outros porque não têm acesso à informação. Que cortar gasto no governo é dizer que não vai fazer investimento no social, na educação, na segurança. E muitos daqueles que já têm raiva de tanto que se fala em política de forma negativa, quando fala vai cortar gasto do governo, então não.
Porque ele imagina que cortar gasto do governo é cortar o cartão corporativo, tirar o número, diminuir o número de funcionários de cargo de confiança. Ele não entende, porque a Globo também não quer dizer para eles, que o corte de gasto é na educação, é na segurança, é na conservação de estradas, é na saúde, é na própria previdência. Ninguém quer entender isso. Se eu falar cortou o gasto do governo, para mim está bom, ótimo. Se o governo gasta demais dinheiro. Não é esse tipo de gasto, quando eles falam de cortar gasto do governo. É tirar direito do povo. E aí, quando o Neto fala aqui, fala muito bem, é o seguinte: não é possível que quase 500 bandidos, não é todos, tem gente que presta dentro do Congresso, possa nos fazer de povos e de escravos uma população de 200 milhões de pessoas. Nós não podemos engolir que um grupelo de meia dúzia que comanda o capital no Brasil nos faça engolir esse tipo de reforma e se ataque aos direitos dos trabalhadores e da população brasileira de uma forma geral, como se a gente fosse incapaz de lutar. E aí é nessa linha que eu falo para vocês que a Federação não podia ficar de fora, mesmo não tendo tempo, mesmo tendo uma agenda apertada. Nós precisávamos e tivemos a sorte de contar com parceria de entidades que vocês estão vendo aqui. Porque, faço uma pergunta muito simples: se não temos direito, para que ter justiça do trabalho? Se não precisar mais fiscalizar, porque tudo agora é legal, para que ter Ministério Público do Trabalho? O Ministério do Trabalho, com seus auditores fiscais, também daqui a pouco, ele vai ter que ficar uma situação decorativa. Ele vai fiscalizar o quê? Se tudo está legal, não tem mais direitos. Aí, quando todo o doutor fala aqui da figura jurídica pessoal, gente, como que eu posso ser prestador de serviço como pessoa jurídica? O trabalhador que até então tem os seus direitos assegurados no CLT e outras leis complementares, do dia para o outro você não tem mais direito. A nossa relação é aqui: paguei pela tua mão de obra, não te conheço e pronto. E sabe para que tudo isso? Só tem um único objetivo: é para uma meia dúzia do capital brasileiro e mundial poder lucrar cada vez mais. A gente não precisa que nós chegamos no século XXI e essas pessoas estão tendo ideia de 3 séculos atrás, e a gente possa assistir isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Nós estamos passivos, a população brasileira está passiva. Cabe nós que estamos à frente de entidades de representação provocar isso. A gente precisa estar muito indignado para que isso chegue na população que não tem acesso às informações que nós temos. E aí foi dito aqui também, e é bem verdade, gente. Não temos discussões partidárias, política partidária. O ataque é contra todo mundo. De mamona caducando, de vermelho, amarelo e verde, não existe nesse momento. É hora da classe trabalhadora brasileira, das organizações brasileiras se unirem para lutar contra esse ataque que a nossa população está sofrendo. Não, o nosso lado é o Brasil, o nosso lado é os nossos direitos. E aí depois nós podemos até continuar discordando um monte de coisa, mas isso nos une. E se vocês estão vendo as entidades que estão aqui para fazer esse debate, é porque isso nos une. É uma pena que nós temos tanto pouco tempo para fazer esse debate com vocês, porque isso certamente merecia 1, 2, 3 dias de debate. Eu quero dizer para vocês o seguinte: eu vou pedir alguns artigos rapidinho. Eu tenho um tempinho a mais porque eu não fiz a saudação pessoal, tá? Pessoas fora. Do projeto de lei chamado 6442, que é do iluminado Nilson Leitão do Mato Grosso. Essa reforma é uma proposta para o trabalho rural específica. E aí tem um dado que me chama a atenção: é o seguinte: as primeiras leis que contemplam o trabalho rural no Brasil, ela está aí na década de 40. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, de 1943. Eu só vou ler algumas coisas aqui bem rapidinho, mas eu convido vocês, por favor, especialmente os nossos dirigentes sindicais da área rural, façam uma leitura desse projeto de lei que vocês vão ver primeiro, porque aí a volta da escravidão, pura e simples, sem vergonha na cara. Eles perderam a vergonha de tirar direito da população brasileira.
e não querem discutir nada, querem fazer isso tudo a toque do caixa. Quer dizer, todas as conquistas ao longo das nossas vidas e dos nossos antepassados caem por terra numa canetada dessa quadrilha que tomou o nosso Brasil. E acham que são donos, mas precisam mostrar que não. São muitos artigos, eu tenho muito pouquinho tempo. Eu vou pedir para vocês que façam a leitura desse PL, mas eu preciso ler para vocês a justificativa do nosso querido deputado para esse projeto de lei, que é muito interessante. Eu gostaria que vocês todos prestassem atenção. Justificação. Projeto de lei entra em vigor na data da sua publicação. Graças a Deus, quero dizer para vocês que até agora alguns partidos tiveram vergonha de indicar membros nas comissões especiais para fazer análise do projeto. Acredito até que não leve adiante, porque é muito absurdo. E aí eu não vou ter tempo agora para ler para vocês o que eu assinalei aqui de artigo servileiro. Mas é tipo assim, posso descontar do trabalhador rural só 45% do que ele ganha com moradia e comida. Assim, da coloca, é permitido descontar só 20% de comida. Depois, no outro parágrafo, só pode descontar com a moradia no máximo 25%. Então, sendo bom, não chega a 100% de bom, né? Então, agora os trabalhadores vão morar na propriedade e tem que pagar aluguel e pagar pela comida que ele come na propriedade. Se o trabalhador pegar o ônibus e por algum motivo, seja chuva, vamos dar um exemplo bem claro, que é aquela ideia de desenhar para todo mundo ficar bem entendido. Se cair uma ponte no trajeto da roça, então tudo bem, vai esperar achar o outro dele, seja uma barca ou um passadio do ônibus ou do caminhão para passar, o empregador não vai pagar por essas horas. E detalhe, você vai ter que diminuir a sua hora de descanso porque você precisa produzir. E depois vai ter que repor essa hora que eu parar. Sei que para isso eu tenho que ganhar mais. Tem um parágrafo que eles falam assim: é permitido um trabalho de 8 horas por dia, 44 horas semanais. Desde que só é permitido fazer 12 por 36, se o sindicato fizer uma convenção ou o trabalhador direto, porque vale, não precisa ser o sindicato. Se ele assinar um acordo que tiver no contrato de trabalho dele, que ele pode fazer 12 horas, no máximo mais 4 por dia, então 8 mais 4, 12. Não, está feito. Como é que você vai chegar num fazendeiro, numa usina, no patrão, e dizer eu quero trabalhar? Eu quero que você trabalhe. Desde que você assine um acordo comigo, que você vai trabalhar 12 horas diárias. Pelo amor de Deus. Será que alguém em sã consciência vai poder imaginar que essa pessoa vai recusar de tornar-se algo? E aí que eu digo aqui também, a jornada intermitente. É muito engraçado, porque eu te contrato com o salário da categoria e digo, fica na sua casa o dia que precisar, você esteja pronto para chegar no horário para trabalhar com ele. Mas você não pode trabalhar para outro, porque se eu precisar de você e você estiver trabalhando para outro, você vai pagar uma multa para mim. Essa é a jornada intermitente, que aí tem esse nome bonito, muita gente acaba entendendo. Quer dizer intermitente. Eu te contrato, te coloco no banco, exatamente como está aquela correntinha. Aí você corre o risco de passar o mês inteiro sem receber um centavo, mas tem que ficar meio esforçado. Sabe para que foi feito isso? Especialmente o pessoal do trabalho rural e da construção civil. A precisão da previsão meteorológica hoje no Brasil é muito boa, é precisa. Quem quer muito dinheiro para mão de obra parada nos períodos de chuva? Construção civil, trabalho rural. Se eu sei que no local onde eu estou correndo a cana não vai entrar máquina, não vai entrar caminhão, não vai entrar nada, eu sei que quantos funcionários eu tenho, eles estão em casa recebendo a diária mínima. Se eu tenho toda a previsão durante o ano, é só avisar com 3 dias de antecedência. Se eu fizer isso, eu não preciso pagar nada para o funcionário da terceira ligada. Se eu tenho a precisão da meteorologia, avisa todo mundo que a semana que vem não preciso de mão de obra para ninguém. O cara vai ficar, não vai ganhar nada. Na construção civil é a mesma coisa. A jornada intermitente, foi dito aqui antes de mim, é simples, gente. Pessoas que prestam serviço como garçom, essas coisas, acabou a relação de trabalho. Nesse PL 6442, tem mais. Eu posso fazer contrato por safra.
por tempo determinado. O que é a safra? Porque antigamente aqui nós tínhamos o seguinte: colheita da cana. O pessoal que é da nossa estado de igreja, colheita da laranja. Então, o contrato por colheita, específico de colheita. Mas aqui os caras foram muito bonzinhos. Eles colocam o seguinte: que a safra é preparo, plantio, colheita, armazenamento. Ou seja, esqueça, porque no setor rural não haverá mais contrato de trabalho por tempo determinado. E não é só isso, tem mais. Diz que pode contratar sem registro na carteira, sem alocação, por pequenos períodos, trabalhador. Eu preciso acabar a safra, faltam 2 meses. Então eu vou contratar mais 100 pessoas para trabalhar, não preciso disso, não preciso nada. Nem recolher INSS, nada. Posso fazer isso, se for um objeto de acordo coletivo. Eu estou dizendo tudo isso para vocês e estou pedindo que vocês façam a leitura, porque é a volta à escravidão. Eu nem penso a ler justificativo. Não tem? É maravilhosa, então vai ser bom. Eu vou acelerar. Nilson Leitão, a justificativa para aprovação. Esse projeto de lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa: o Brasil se destaca como um dos líderes mundiais na produção e exportação de diversos produtos agropecuários. O país lidera a venda externa de soja, que inclui seu farelo, óleo e grão, e ainda primeiro produtor e exportador de café, açúcar e etanol, cana-de-açúcar, suco de laranja do mundo. Pode-se afirmar que a crise econômica experimentada nos últimos 2 anos afeta o país com maior favorecido em razão da alta qualidade e fartura da produção rural brasileira, que mantém indicadores positivos, ao contrário do que tem ocorrido em nosso país na indústria, comércio e serviço em geral. No entanto, ainda que seja claro o sucesso do agronegócio brasileiro, esse ainda é limitado por dificuldades logísticas, pelo alto custo de insumos necessários e especialmente pela regulamentação arcaica que não se adequa à realidade do campo. As leis brasileiras, ainda mais os regulamentos expedidos por órgãos como o Ministério do Trabalho, são elaborados com fundamento nos conhecimentos adquiridos no meio urbano, desprezando usos e costumes e, de forma geral, a cultura do campo. Ademais, as normas existentes são dispersas e são, em grande medida, subjetivas, dependentes das interpretações dadas pelos auditores fiscais do trabalho e da própria Justiça do Trabalho. Em determinados casos, o que opõe o produtor rural em situação de insegurança jurídica, tornando os altos gastos efetuados para o atendimento dessas normas um investimento de risco. A lei número 5.189 de julho de 73, que institui normas reguladoras do trabalho rural, já conta mais de 40 anos, tendo sofrido poucas alterações que não melhoram as condições de trabalho no campo. Nesses temos o intuito de prestigiar esse tão importante setor da economia brasileira, fomentando sua modernização e desenvolvimento no aumento dos lucros e redução dos custos, gerar novos postos de trabalho, que pressupõe a lei número 5.889 de 73. Eu só queria chegar na parte dos lucros, porque diz o seguinte: somos competitivos, somos primeiros em muitas coisas, mas isso ainda é pouco. Nós precisamos escravizar os trabalhadores brasileiros para que aumente esses lucros da nossa classe patronal. Gente, nós somos o primeiro mundo em tecnologia no campo e somos o período escravocrata quando se tratamento na relação de trabalho. Estes bandidos que está sendo oferecido à bancada rural do Congresso, quase que 1 bilhão de perdão de dívida, que aí são aquelas dívidas do fundo rural, que eles perderam, que era uma briga judicial de aproximadamente 15 anos, e agora sai a decisão do Supremo,
Está sendo ofertado para eles quase que o perdão de 100% dessa dívida, para que eles estejam firmes na defesa desse governo para acabar com os direitos da população brasileira. É só contra isso que nós estamos lutando. E isso aumenta muito a nossa responsabilidade de levar para os trabalhadores de qualquer setor desse país as informações para que eles também fiquem indignados, assim como a gente está. Muito obrigado, pessoal. Desculpe o tempo.